welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de interrogative pronouns, ou pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos, como o próprio nome já diz, são aquelas palavrinhas que nós usamos para substituir nomes, ou, no caso, para fazer perguntas, que nós vamos utilizar justamente nas sentenças interrogativas, que são essas perguntas. O pronome, quando nós analisamos a própria construção da palavra, noun em inglês significa substantivo. Então, pronomes, a classificação, são aquelas palavrinhas que substituem ou complementam um nome. Bom, nosso roteiro de hoje, nós vamos ter primeiro General Overview, que é uma visão geral do nosso assunto, dá uma introdução para vocês sobre os pronomes interrogativos. Double Age Words, ou WH, palavras WH. Em inglês, a maioria, quase todos os pronomes interrogativos são construídos por essas duas letrinhas aqui, WH. Por isso, na língua inglesa, em algumas gramáticas, em algumas instruções que vocês vão observar, explicações desse conteúdo, vai aparecer esse título ao invés de interrogative pronouns. Mas é a mesma coisa, são palavras interrogativas ou palavras com WH. Depois vamos ver o how, que é a nossa exceção, é um pronome interrogativo que não começa com WH, ele começa com H. Vamos ver que esse how também pode ser combinado com outras palavras para criar outros pronomes interrogativos. Vamos ver alguns usos que são expressões utilizadas para fazer perguntas. E, por fim, eu mostro alguns exercícios de prática para vocês. Então, vamos lá. A nossa visão geral desse conteúdo, fazendo a nossa introdução, nós temos uma explicação. Interrogative pronouns are words used to ask questions. Então, os pronomes interrogativos são palavras que nós usamos para fazer perguntas, para fazer questionamentos, como o próprio nome diz. Na língua inglesa, eles também são chamados de double age words, ou double age questions, palavras com WH, ou questões com WH, perguntas com WH. Na sua maioria, os pronomes são formados ou são iniciados por essa combinação da consoante W e H. They are before helping and modal verbs. Eles são usados, eles sempre são inseridos antes dos verbos auxiliares ou os verbos modais. Toda vez que nós estudamos tempos verbais, vocês devem se lembrar em outras aulas, nós temos verbos auxiliares que são utilizados para fazer pergunta. No presente, por exemplo, é o do ou does. No passado, o did. No futuro, will. Então, nós temos verbos auxiliares. Quando nós vamos fazer pergunta, esse verbo auxiliar vem para frente do sujeito. Quando nós fazemos uma pergunta usando o pronome interrogativo, esse pronome interrogativo tem prioridade. Ele vem antes até mesmo dos verbos auxiliares, que são os helping verbs, ou os verbos modais, que também são verbos auxiliares. As palavras interrogativas são usadas para fazer algum tipo de pergunta. Então, vocês vão ver uma lista de vários pronomes e, para escolher qual pronome você vai utilizar, vai depender de que tipo de informação você quer obter. Então, da mesma forma, em português, a maioria dos nossos pronomes interrogativos começam com que, o. Qual, que, quem, o que, quando nós colocamos o artigo na frente. Então, são palavras que nós utilizamos para obter algum tipo de informação específica. Em inglês, são palavras com WH. Os tipos de informação, eles variam de acordo com a circunstância. Então, eu posso fazer perguntas, por exemplo, sobre tempo, sobre lugar, sobre pessoa, sobre uma razão ou um motivo para alguma coisa, para obter uma justificativa, ou ownership, que é a questão da propriedade, para determinar quem possui o quê, ou determinar a posse. A estrutura de uma frase interrogativa com o pronome interrogativo vai ser a seguinte: começa com o pronome interrogativo, que é essa palavrinha com WH, ou o how. Depois, o verbo auxiliar, que vai ser o verbo de acordo com a construção da pergunta, se é presente, se é passado, se é futuro, você vai usar o verbo auxiliar correspondente. O sujeito da frase, o verbo principal, o seu complemento e sempre no final o ponto de interrogação.
porque se você tem uma pergunta, sempre nós vamos ter o ponto de interrogação no final, assim como em língua portuguesa. Agora nós vamos falar especificamente dos principais pronomes utilizados. E vale ressaltar o seguinte, vocês talvez já viram isso em algum momento dos seus estudos. As palavrinhas com WH também funcionam como pronomes relativos. Ou seja, uma mesma palavra em inglês, ela pode desempenhar diferentes funções sintáticas ou funções gramaticais. Então, na nossa aula de hoje, no conteúdo de hoje que nós estamos estudando, estamos focando nas perguntas. Palavrinhas, palavras interrogativas usadas no começo da frase para criar uma pergunta. Quando essas palavras fazem função relativa ou função de pronome relativo, aí elas vão ser posicionadas em outro local na frase, fazendo um outro tipo de função. Bom? Então, vamos lá. O mais conhecido, what. Quem nunca falou what is your name? What's your name? Qual é o seu nome? Então, what é um pronome que ele assimila dois significados em português. Pode ser o que ou pode ser qual. Para que nós usamos o que ou qual? Para perguntar sobre algo, para obter algum tipo de informação e normalmente uma informação bem abrangente, algo que não seja específico. Exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que você faz? Então, são exemplos de perguntas que nós podemos fazer usando o pronome what, o que ou qual. Olha a estrutura, pronome interrogativo primeiro, verbo depois, complemento e ponto de interrogação no final. Tá? Aqui é o verbo to be, por isso que não tem verbo auxiliar. Outra palavrinha, when, significa quando. Para que eu uso o pronome when? Sempre que eu quero perguntar sobre tempo, alguma referência temporal. When did he leave? Quando ele partiu? Fazendo uma construção, uma pergunta, querendo obter informação sobre tempo. Ele partiu ontem, ele partiu às 6 da manhã, então a resposta vai ser algo relacionado ao tempo. Tá? Olha a construção, pronome interrogativo, verbo auxiliar que indica o passado, sujeito, verbo principal, ponto de interrogação no final. Bom, sempre seguindo a mesma estrutura das perguntas. Outra palavrinha, where. Where significa onde. Nós usamos onde para saber sobre um lugar, para fazer um questionamento sobre uma referência espacial, um local. Where do they live? Onde eles vivem, ou onde eles ou elas moram, fazendo referência a um local. Bom? Então, cada um deles sempre são utilizados de acordo com a circunstância que você quer obter, com a informação que você quer receber a partir daquele questionamento. Which também significa qual, ou pode ser traduzido no plural como quais. E ele é utilizado normalmente para perguntar alguma coisa, para obter uma informação sobre algo, mas quando você tem uma alternativa, quando a possibilidade de resposta ela é mais limitada. Então, quando eu chego para você e eu pergunto qual é o seu nome, tem uma infinidade de nomes que você pode me oferecer. What is your name? Mas se eu quero fazer uma pergunta com algo específico, eu posso usar o which. Which is your name? Mary or Jane? Então, qual é o seu nome? É Mary ou Jane? Então, aí eu consigo fazer uma escolha. Então, nesse sentido, você usa which. Exemplo, which food do you prefer? Lasanha or barbecue? Qual comida você prefere? A lasanha ou o churrasco? Então, para você fazer uma escolha entre um ou outro. Então, nesse sentido, nós usamos o which e não what. Bom? Who significa quem. E talvez você já viu o who com um Mzinho no final. O sentido é o mesmo. Os dois significam quem e eles são utilizados para obter informação sobre pessoa. Tá? A diferença entre um e outro é a questão sintática. Who você vai usar quando você quer saber sobre pessoas na função de sujeito, quem praticou a ação. O whom você está perguntando sobre pessoa, mas quando essa pessoa é o objeto da frase e não o sujeito. Tá bom? Então, vai ser essa diferença de contexto. Exemplo, who is your English teacher? Quem é o seu professor ou a sua professora
de inglês, querendo saber quem é o sujeito que te ensina, quem é o sujeito dessa oração. Já no caso, whom did you visit? Quem você visitou, eu quero saber o objeto, porque quem praticou a ação foi você. Você fez a visita e você visitou alguém. Então, eu quero saber sobre o objeto, quem é que foi visitado por você. Então, a diferença entre um e outro é que o who você vai usar para identificar pessoa, sujeito, e whom, com M no final, você vai usar para identificar pessoa, objeto na oração. O que vai te determinar essa utilização é sempre o contexto, tá? Quando você analisar a pergunta. Outros exemplos com WH, percebam que são muitos, ó. Whose, você usa para perguntar de quem, sempre se referindo à posse, para você saber de quem é aquele objeto, qual é a posse, quem possui aquele objeto que você está analisando na frase. Whose are these cars? De quem são estes carros? Querendo saber a posse, quem é que tem a propriedade desses carros que estão sendo perguntados, tá? Why é o porquê usado para pergunta. Em português, existem 4 tipos de porquês. No inglês, nós temos 2. Um porquê que é para pergunta, que vai ser sempre esse why, e o porquê resposta, que em inglês é o because. Então, no caso do porquê pergunta, você utiliza para saber uma razão, o motivo de alguma coisa, por que alguma coisa aconteceu. Então, por exemplo, why did you do this? Por que você fez isso? Fazendo uma pergunta querendo saber o motivo, a razão daquela ação ter ocorrido, tá bom? Aí a resposta seria because, e aí por quê, e o restante, tá bom? Why don't é uma pergunta por quê com a negação acrescida. E normalmente essa construção ela é usada para você fazer uma sugestão de alguma coisa. Why don't? Why don't you apply for this job? Por que você não se inscreve neste trabalho? Por que você não aplica para conseguir esse trabalho? Por que você não se candidata para conseguir esse trabalho? Bom, então, why don't é uma expressão que você pode utilizar para fazer sugestão para alguém usando o porquê e a negação. Agora, nós vamos falar do outro pronome interrogativo muito utilizado também na língua inglesa, sem o WH, só com o W. How é a única palavra interrogativa que nós temos na língua inglesa que não começa com WH. Então, ele já é diferente por essa característica. Ele sozinho tem um significado de como. Aquela perguntinha que todo mundo conhece. How are you? Como vai você ou como está você? Mas ele também pode ser combinado com uma outra palavra. E aí, quando você faz a combinação, ele tem um novo sentido, tá bom? Então, por exemplo, how você pode usar para saber o modo de alguma coisa ou a maneira de algo, ou você pode usar para perguntar sobre uma condição, um estado ou uma qualidade de alguma coisa. How do I do this exercise? Como eu faço esse exercício? Querendo saber o modo, a instrução. How are you? Como está você? Como é que você está se sentindo naquele dia? Quando eu combino ele com outros pronomes, aí eu vou ter significados diferentes. E aí é importante você lembrar que nós não vamos traduzir esse how separado da outra palavra. A gente sempre vai analisar eles dois juntos, tá bom? Porque se eu analisar separado, a tradução literal vai ficar sem sentido. Por exemplo, how old? Se eu for analisar separado, seria como velho. E fica estranho esse sentido. Como indicando modo, indicando circunstância, não faz sentido. Então, how old junto é uma expressão que significa quantos anos? Qual a idade? Exemplo, how old are you? Qual a sua idade? Tá? O quão velho é você? Como se eu estivesse fazendo essa expressão. How many e how much, os dois significam a mesma coisa. Quanto ou quanta, para determinar quantidade. A diferença e o motivo de nós termos dois diferentes, né, de ter as duas construções distintas, é porque em inglês você separa substantivos contáveis de substantivos incontáveis. Então, how many você vai usar quando você conseguir quantificar numericamente, quando você conseguir contar algo que seja, obviamente, contável. E o how much
é o quanto ou quanta para coisas incontáveis. Ou seja, para você determinar a quantidade, você vai precisar de uma unidade de medida. Vou mostrar exemplos para vocês. How many students are in the class? Quantos estudantes estão na sala, estão na aula? Então, você consegue contar quantos estudantes estão presentes na sala. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Outro exemplo. How much sugar would you like? Quanto de açúcar você gostaria? Porque o açúcar, para você contar ele, você não vai contar 1 açúcar, 2 açúcar, 3 açúcar. Você vai contar a unidade de medida. Uma colher de açúcar, uma xícara de açúcar, um copo de açúcar. Você precisa de uma referência. How far? Qual a distância? Sempre perguntando sobre distância, né? Então, how far is Codó from São Luís? O quão distante é Codó de São Luís? Ou qual a distância de Codó para São Luís? How tall? Querendo saber a altura de alguém. How tall are you? O quão alto é você? Ou qual a sua altura? How long? How long tanto pode ser distância para falar de comprimento, como pode ser de duração, tá? Então, por exemplo, tempo e espaço. How long will this take? Quanto tempo isso vai levar, né? Então, falando da questão temporal. Os usos, outros usos que nós podemos observar, outras construções para fazer pergunta, nós vamos ter, por exemplo, how come? How come é uma forma de você perguntar por quê sem usar a palavrinha why. Então, como assim? Tá? Então, exemplo, para saber a razão ou demonstrar uma falta de crença, né? Uma incredulidade em relação a algo. How come I can't go with you? Então, como assim eu não posso ir com você? Fazendo um questionamento. Esse como assim em português e em inglês seria how come? Por quê? Mais informal, tá? Do que o why. What about? What about significa que tal? E se? Então, por exemplo, para fazer uma sugestão. What about that movie? Did you like it? E que tal aquele filme? Você gostou? Então, fazendo um questionamento. Percebam que quando a gente fala de outros usos, são expressões que não são analisadas isoladamente. O conjunto tem esse significado, tá? What, seguido da preposição for. Nesse caso, é para obter também a razão. Para quê? Qual é o propósito? What did you do? What did you do that for? Por que que você fez isso? Para que você fez isso? Bom, repetindo aqui. What did you do that for? Para que você fez isso? Ou por que você fez isso? E essa construção what, like, nós vamos usar para tentar obter informação sobre o estado psicológico, físico ou geográfico do sujeito ou do objeto da oração. Então, por exemplo, what is your father like? Como é o seu pai? Querendo saber do estado, da aparência dele. What was your vacation like? Como foram as suas férias? Querendo saber da condição, do estado desse período em que você estava de férias, querendo saber sobre essa situação. E agora, como eu mencionei para vocês, eu vou demonstrar alguns exercícios que já foram cobrados em vestibular como forma de prática gramatical. Bom, então, por exemplo, a questão abaixo refere-se ao diálogo apresentado a seguir. I didn't pay the bill. E aí vem uma resposta, faltando o pronome interrogativo, o não e a pergunta. O que significa a frase de cima? I didn't pay the bill. Eu não paguei a conta. Se alguém chega para você e diz, eu não paguei a conta, o que você vai perguntar? Você vai perguntar, por que não? Então, nesse caso, eu vou ter aqui o porquê. E nessa terceira parte aqui, because was incorrect, eu vou usar o pronome it. Por que o pronome it? Porque eu estou falando da conta. A conta não é uma pessoa. Então, eu estou falando de algo que é um objeto, é uma coisa, por isso que eu uso o pronome it. Então, seria why not? Por que não? Porque it was incorrect. Porque ela estava incorreta. A conta estava incorreta, certo? Então, percebam que quando eu analiso essa questão das palavras interrogativas, eu sempre tenho que considerar
o contexto que está sendo apresentado, o tipo de informação que vai ser discutido e, na sequência, eu coloco a possibilidade de resposta. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui. Hoje nós falamos de pronomes interrogativos. Até a próxima, fiquem bem e bye, bye!